Não é novidade na comunidade de One Piece que muitos personagens importantes da obra, incluindo o Chapéu de Palha, tenham lacunas nas suas histórias pessoais. Por mais que a gente sempre tivesse curiosidade, a gente precisava assumir que essas lacunas eram meros detalhes que Oda optou por não colocar na história por não serem relevantes o suficiente. Só que esse cenário vem mudando. Nos últimos tempos, descobrimos que Franky muito provavelmente é filho do próprio Queen. Sim, aquele Queen dos Piratas das Feras. Descobrimos que Zoro pertence à família Shimotsuki, sendo um parente da Kuina e descendente direto do deus da espada Ryuma. E descobrimos que Brook não só sabe da existência dos Cavaleiros Sagrados, como teve uma relação pessoal com um deles, a Gunko. Todas essas informações sendo reveladas no endgame de One Piece nos levam a uma única conclusão. Partes da vida de alguns membros do Chapéu de Palha foram propositalmente mantidas em segredo porque elas ainda vão ser importantes na história. Esse é o caso do Brook atualmente e muito em breve também vai ser o caso da Nami. Mas eu garanto pra vocês, a história oculta da Nami vai ser muito mais importante do que qualquer outra. Ela tem o potencial de influenciar o futuro do mundo de One Piece e o motivo disso é bem simples. Nami está ligada ao deus desse mundo, Imu-sama. Ficou curioso? Então fica até o final que eu vou explicar tudo direitinho pra vocês. E pra isso, a única coisa que eu te peço é o seu like pra continuar recebendo os vídeos aqui do canal e a sua inscrição com o sininho ativado. Estamos na contagem regressiva para os 900 mil tripulantes e só tá faltando você vir fazer parte dessa tripulação. A origem da Nami. De forma resumida, o que sabemos de fato sobre o passado da Nami é que ela foi resgatada ainda bebê no meio de uma guerra devastadora no reino Oikoto. Ela e Nodiko foram criadas como filhas pela Belemere na vila Kokoyashi até a chegada dos piratas do Arlong. Os Homens-Peixe tomaram a vila, passaram a exigir o pagamento de tributos e assassinaram a Belemere. Desde então, Nami passou anos em trabalho forçado para o Arlong, ao mesmo tempo que tentava juntar dinheiro suficiente para comprar de volta a vila e libertar os moradores da tirania dos Homens-Peixe. Nessa jornada, ela conheceu Luffy e o restante nós já conhecemos como foi. O passado da Nami, então, em comparação com o de outros Mugiwaras, tem bastante informação. A lacuna na história dela é justamente a sua origem, quem eram os seus pais, qual é o seu sobrenome e o que houve no reino Oikoto. Não sabemos quem de fato é a Nami e é justamente essa resposta que vai nos levar a pontos importantes da história. Nesse contexto, o primeiro fato que merece ser mencionado envolve o filme Strong World. A princípio, Oda planejava explorar a origem e a linhagem da Nami justamente nesse filme, mas durante o desenvolvimento do projeto, ele mudou de ideia e a história passou a ser focada no Shiki. Isso basicamente quer dizer que o Oda já tem uma história planejada sobre a origem da Nami e ela é importante ao ponto de um filme inteiro ter sido pensado para ela, ou pelo menos grande parte dele. E conhecendo Oda, esse material dificilmente foi descartado. Na verdade, é bem provável que ele tenha sido retirado do filme justamente para ser trabalhado diretamente no mangá em algum ponto da história. Então, vamos voltar às informações que temos até o momento. Como eu disse, o que sabemos sobre a origem da Nami é que ela nasceu no reino Oikoto e foi resgatada quando ainda era bebê em meio a uma guerra brutal. Se pararmos para pensar, esse fato por si só já é curioso. Como um bebê de colo totalmente indefeso conseguiu sobreviver em um campo de batalha onde vários soldados preparados acabaram morrendo? Podemos assumir que foi simplesmente sorte, ou podemos pensar que ela sobreviveu graças aos esforços de adultos treinados que a protegeram e possibilitaram que ela fosse encontrada pela Nodiko. Nesse cenário, a explicação mais plausível é que Nami era um bebê especial. Ela provavelmente era a princesa do reino Oikoto e foi salva pela guarda real daquele reino. Essa hipótese é sustentada por vários pequenos detalhes espalhados em toda a obra. Desde o começo do mangá, por exemplo, Nami é desenhada em ilustrações oficiais usando coroas ou objetivamente como uma rainha. Em SBS, o próprio Oda já disse que a navegadora tem uma aura de realeza que influencia a forma como as outras pessoas a tratam. Nami também tem uma conexão bem especial com princesas importantes na obra, como a Vivi e a Shirahoshi. A princesa Sereia, inclusive, disse que sentia uma estranha familiaridade com a navegadora, mesmo que as duas tivessem acabado de se conhecer.
porra, galera, pelo amor de Deus, vamos seguir. Até a aparência da Nami é um aspecto interessante de analisar. É um fato que algumas personagens femininas têm traços parecidos com os dela, mas aquelas que realmente são quase idênticas a Nami são justamente as princesas de One Piece: Vivi, Scarlet, Rebecca, Shirahoshi e Yamato. Mas a aparência não é a única coisa que elas têm em comum. O Oda gosta de dar nomes baseados em flores para as suas princesas. Vivi, por exemplo, vem da violeta Vivi. Scarlet vem de vários tipos de flores que levam o mesmo nome, como as peônias e os narcisos Scarlet. Rebecca vem das rosas Rebecca e o mesmo se aplica a Shirahoshi, Yamato, Mancherry, Viola e nesse meio está a Nami, que também tem uma flor com seu nome chamada Okinonami. Galera, é muito difícil que todos esses detalhes sejam só coincidência. O mais certo é que o Oda esteja há anos dando várias e várias pistas de que a Nami é parte de uma realeza, uma princesa perdida. Então guardem essa informação para mais tarde e vamos discutir outro tópico importante: a relação de Gunko e Imo. Nos capítulos recentes do mangá, Imo-sama decidiu se juntar ao confronto em Elbaf de uma forma totalmente inesperada, assumindo o controle do corpo de Gunko. Com isso, obviamente, várias perguntas surgiram na cabeça dos fãs. Como Imo fez isso? Por que especificamente a Gunko? E eu tenho um palpite para essas respostas. Na verdade, a relação entre Gunko e Brook são a chave para entendermos essa situação. O flashback da Gunko foi bem curto, mas trouxe peças de um quebra-cabeça que conseguimos montar aos poucos. O primeiro ponto, que nos traz dicas importantes, é o Brook contando para Gunko que seu sonho era se tornar um pirata. Já tínhamos conhecimento que antes de partir para o mar, Brook era capitão da guarda real de um país no West Blue. Então é exatamente esse período da vida dele que estamos vendo nesse flashback. Ou seja, os dois viviam no West Blue e conviveram tempo suficiente para desenvolverem um laço afetivo, o que nos leva ao próximo ponto. Gunko foi apresentada para nós como um Tenryubito e parte dos Cavaleiros Sagrados, mas vários detalhes do flashback dela não condizem com essa posição social. Um deles é justamente o fato dela ter morado no West Blue. Se ela tivesse nascido como um Tenryubito, ela teria vivido a vida inteira em Marijoa. Outro detalhe relevante está nas roupas. A roupa da Gunko criança não é como a roupa usada pelos nobres mundiais e a do Brook não é como a dos guardas da Terra Sagrada. Na verdade, a própria interação dos dois no flashback destoa muito da forma que normalmente vemos um dragão celestial tratar uma pessoa comum. Mesmo agora que a Gunko perdeu a sua personalidade original, ela ainda parece ter um carinho muito grande pelo Brook, o suficiente para superar o bloqueio nas suas lembranças, pelo menos por alguns instantes. E a recíproca é verdadeira. No painel da infância dela, Brook a acompanha cantarolando e os dois parecem estar se divertindo. Ele reconheceu o rosto dela mesmo depois de décadas sem vê-la. E o principal, ele compartilhou com ela o sonho de ser um pirata. Então é muito difícil pensar que o Brook compartilharia algo assim com um dragão celestial. Indo direto ao ponto, todos esses fatos apontam para uma única conclusão lógica. Gunko não era originalmente um Tenryubito, mas também não era uma pessoa comum. Caso contrário, jamais ocuparia a posição que ocupa hoje. Ela muito provavelmente era a princesa do reino onde o Brook era capitão da sua guarda real. Isso explicaria a aparência muito similar à da Nami e de outras princesas que já discutimos. E também explicaria a proximidade dela com Brook e os conhecimentos incomuns que ele tem. Afinal, se ele lidava diretamente com a segurança da família real, faz sentido que passasse bastante tempo com eles e tivesse acesso a informações que pessoas comuns não têm, como a reputação da família Vinsmoke do outro lado do mundo ou a existência dos Cavaleiros Sagrados. Então, só nos resta responder uma pergunta: como a Gunko passou de uma princesa de um reino do West Blue para um Tenryubito? E a resposta é bem simples. Ela tinha algo que era do interesse de Imo-sama. Nós vimos exatamente a mesma situação acontecer com Loki. Por ter interesse em Elbaf, Imo ofereceu ao príncipe do país uma posição como nobre mundial e membro dos Cavaleiros Sagrados. Em resumo, Gunko era uma princesa especial que poderia ser uma ferramenta útil para o rei do mundo. E na verdade, nós já sabemos exatamente o que a torna especial. Através dela, Imo consegue se manifestar e usar parte dos seus poderes.
e com isso em mente, conseguimos juntar as peças desse quebra-cabeça. Por ser da realeza, Gunko provavelmente acompanhava os pais nos reveries e em um deles ela chamou a atenção de Imo. E é possível que uma proposta como a que foi feita ao Loki tenha sido oferecida a eles, subirem para Marijoa em troca da vida da filha, mas eles, óbvio, recusaram. Eventualmente, Imo daria um jeito de conseguir aquela garota. O painel do flashback onde ela está chorando desesperada, gritando pelo pai, provavelmente retrata o momento em que ela é levada e assiste a família ser morta. Brook, a essa altura, já devia ter partido há tempos para ser pirata e sequer soube do que aconteceu. Uma vez em Marijoa, Imo integrou Gunko aos Mainmire e seu nome original acabou sendo trocado. Imo a transformou na ferramenta perfeita, com as memórias bloqueadas, o envelhecimento freado e a personalidade resetada. E assim chegamos a Gunko que conhecemos hoje. O Rei do Mundo e as Escolhidas. Aqui vocês me perguntam, qual a importância de discutirmos toda essa história da Gunko? E a resposta é que talvez ela seja a chave para entendermos melhor Imo-sama. Pelo que sabemos, o Rei do Mundo está vivo há pelo menos 800 anos, só que essa longevidade não veio sem um preço. Imo vive com o corpo todo coberto e parece estranhamente ser incapaz de sair do castelo Pangeia. É possível que seu corpo já esteja debilitado ou sofra algum tipo de restrição. Nessa situação, seria esperado que Imo trocasse de corpo várias vezes ou assumisse o controle do corpo de qualquer pessoa que fosse conveniente. Imo poderia assumir o controle do corpo do Luffy ou do Dragon, por exemplo, que são as maiores ameaças ao governo mundial atualmente. Poderia também ter assumido o do Shanks quando a Hito no Mi foi roubada. Poderia ter assumido o corpo de algum dos Gorosei em Egghead ou até mesmo do Shamrock em Elbaf, mas estranhamente Imo não fez isso nenhuma das vezes. E não o fez pelo mesmo motivo que o impede de trocar o corpo que habita com tanta frequência. Imo precisa de receptáculos compatíveis. É muito provável que essas pessoas compatíveis sejam extremamente raras, e é exatamente isso que torna a Gunko tão valiosa. Esse também deve ser o motivo de Nefertari Lili ter sido tão importante para Imo. Ela era alguém compatível. Muitos fãs acreditam, inclusive, que o corpo atual que Imo habita seja justamente o de Nefertari Lili. Já uma segunda possibilidade é que Imo, originalmente um homem, não tenha conseguido conquistar a rainha de Alabasta de séculos atrás e ficou obcecado. E obsessão essa que se reflete atualmente na Vivi. É bem possível que Imo tenha um interesse particular pelo corpo de mulheres bonitas e especialmente as da realeza. Por ser um homem que nunca conseguiu conquistar a mais bela de todas na sua época, Nefertari Lili, se viu obrigado a tomar o corpo dela para si. Obsessão essa que também se reflete na necessidade peculiar de possuir o corpo de outras mulheres da realeza também. Mulheres bonitas, poderosas e ao mesmo tempo vulneráveis à sua habilidade. A relação entre Nami e Imo. Mas afinal, o que tudo isso tem a ver com a Nami? Eu tenho certeza de que a essa altura você já ligou os pontos. Existe um padrão entre as raras pessoas compatíveis com Imo ou que pelo menos Imo tem um interesse particular. Todas são mulheres jovens da realeza que podem oferecer uma vantagem importante para ele, e a Nami se encaixa exatamente nessa descrição. Mais cedo, nós já concluímos que ela era uma princesa, mas o fato do Oda estar guardando essa revelação para o endgame de One Piece é um indicativo forte de que algo a mais será explorado, algo grandioso que pode interferir diretamente no destino do mundo, e a confirmação disso vem através de detalhes sutis, mas consistentes durante toda a obra que fazem uma ligação direta entre Nami e Imo. O primeiro deles é o próprio nome da navegadora. Nami, em japonês, significa onda. Já Imo, como vocês devem saber, é um anagrama para Umi, que significa mar. Outro bem relevante é o sonho da Nami. Ela deseja desenhar um mapa completo do mundo de One Piece. E atualmente, quem decide a geografia do mundo e quem na verdade foi o grande criador desse mundo, historicamente falando, é Imo, seja apagando ilhas ou aumentando o nível do mar. Portanto, a realização do sonho da Nami está diretamente conectada à origem do mundo criado por Imo. As recompensas da Nami também guardam segredos interessantes. A primeira foi de 16 milhões de berries e o número 16 pode ser lido como Imo.
A segunda recompensa foi de 66 milhões de berries, que pode muito bem ser uma referência ao famigerado número da besta, e sabemos que Imo é basicamente um demônio, quiçá o próprio diabo. Até a recompensa atual de 366 milhões de berries, que ainda mantém o 6-6, pode ser um indicativo de que a próxima recompensa tenha o valor de 666 milhões de berries, já que o critério para o aumento foi acrescentar um valor padrão de 300 milhões de berries. Não só isso, mas Nami já foi diretamente chamada de Garota Demônio na história principal, e é inegável que a Gunko, depois de possuída pela Imo, ficou muito parecida com ela, tanto o formato do rosto quanto os seus cabelos longos e ondulados. Porra, galera, cara, quer mais evidência do que isso? Então, como já foi discutido antes, não sabemos exatamente e absolutamente nada sobre a linhagem da Nami, mas todas essas conexões com Imo dificilmente vão ser só coincidência. Não seria loucura pensar que ela possa ser uma descendente perdida da família Nerona, a exata mesma família a qual Imo faz parte. E acreditem se quiser, além de todas as ligações que já fizemos até aqui, temos mais dicas que sustentam essa hipótese. Uma delas é o fato da garota já ter sido chamada diretamente de deusa na obra mais de uma vez, e nós sabemos bem quem é o deus do mundo de One Piece. Outra é em relação aos poderes da Nami. Sabemos que Nami, através do Clima Tact, é capaz de provocar alterações no clima, como tornados, tempestades de raio, chuva e calor. Por outro lado, Imo também é capaz de alterar o clima de ilhas inteiras quando usa Uranus. Em Lelouch, por exemplo, uma tempestade monstruosa se formou no local, e o interessante disso é que, segundo o Rei Cobra, só os deuses são capazes de decidir e influenciar o clima, e tanto a Nami quanto Imo são capazes. Agora, com a possibilidade da Nami ser uma Nerona em mente, vamos voltar a discutir os receptáculos. Gunko provavelmente é um receptáculo parcialmente compatível, afinal, Imo não é capaz de efetivamente trocar de corpo com ela, apenas possuí-la e canalizar alguns dos seus poderes à distância. Essa habilidade de possessão também não deve durar muito, apenas o tempo que o corpo da Gunko tolerar abrigar Imo. Já Nefertari Lili é uma incógnita, não sabemos se o corpo atual que Imo habita é o dela, mas assumindo que seja, já sabemos que também tem grandes limitações, já que Imo se cobre com roupas dos pés à cabeça e nunca sai do castelo Pangeia. Tanto ela quanto Vivi provavelmente também têm compatibilidade relativa. E então chegamos na Nami. Já discutimos as várias conexões estabelecidas entre Nami e Imo ao longo de toda a obra. E a Nami, como uma Nerona, pode ser justamente o que o Rei do Mundo está há 8 séculos procurando: o receptáculo perfeito com compatibilidade perfeita, sem limitações. Isso torna a Nami extremamente valiosa para Imo e pode mudar o curso da guerra final. Afinal de contas, ela é companheira do Luffy, a maior ameaça aos planos do governo mundial. No fim, vocês podem ter certeza, a Nami vai ser uma peça central no endgame de One Piece e o destino dela vai influenciar diretamente o destino do mundo inteiro. E aí, já tinham reparado em todos os detalhes que conectam a Nami e Imo? Aposto que tinha muito mais coisa do que você se lembrava, mas me contem aí nos comentários e podem esperar, porque Nami Nerona vai ser real, galera. Se você ficou até o final do vídeo, deixa aquele like mais uma vez, lembrando para você se inscrever no canal também, e agora você pode, como sempre, conferir os últimos vídeos que saíram aqui no canal sobre o universo de One Piece, que eu tenho certeza que você vai gostar também, beleza? Até a próxima, tchau!